É isso aí, Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, amigos da Rádio Ouro Verde. Eu estive acompanhando o nosso amigo, o vereador, advogado Eduardo Borgo, juntamente com o jornalista português Sérgio Tavares, na terça-feira. Né, nós acompanhamos a audiência dele, em que ele rasgou o verbo, né, ele deixou todo mundo lá de saia justa, tanto que até no final da audiência, o senador Petecão, que estava presidindo ali, queria logo encerrar para acabar com o assunto ali, porque estava todo mundo meio que constrangido. Né? Impressionante, Pitoli, é que um português chega no Brasil e fala o que nós, brasileiros, não podemos falar aqui. Mas o que aconteceu também que eu gostaria de falar, Pitoli, dois aspectos. Na terça-feira, nós tivemos a oportunidade de ir para um almoço reservado ali com os senadores da oposição. Né? No total são 23, 24 senadores, mas a gente almoçou com cerca de 12 senadores. O que ficou bem claro ali, primeiro, é que eles aceitam receber convidados. Eles têm discussões republicanas, né? Então isso aí me deixou bem tranquilo em saber ali que eles estavam na nossa frente fazendo articulações sobre estratégias de como votar, né? E não estratégias de maracutaia. Tá? Isso aí ficou bem, eu achei bem interessante isso, e deu para perceber claramente dois líderes dentro do Senado ali naquele momento. Primeiro é o líder da oposição, Rogério Marinho, que tem uma atitude muito sóbria, né, e dá para ver que ele exerce uma liderança sobre os demais senadores. Não foi à toa que ele foi o candidato da direita que concorreu com o Rodrigo Pacheco, e também algo que me surpreendeu naquele momento, uma senadora que fica bem quietinha, não tem aparecido, mas está trabalhando muito nos bastidores, a Damares Alves. É Aí verdade. eu lembrei que até 2018 ela tinha sido assessora do senador Magno Malta lá no Senado. Então ela conhece muito bem o regimento interno, as regras do jogo. E aí eu vi muita sobriedade ali naquela reunião. Logicamente a gente não vai falar o que eles estavam combinando em termos de estratégia política, porque ali a gente estava recebendo um voto de confiança deles para estar ali. Bom, aí, Pitoli, na quarta-feira, eu comecei a perceber uma grande agitação na Câmara dos Deputados. Eu cruzei no corredor das comissões com a deputada do PSOL, Talíria Petroni, com o semblante fechado, brava, andando rápido, e aí eu comecei a ver que os deputados de esquerda estavam mais agitados e mais fechados, enquanto os deputados da direita estavam mais tranquilos. Tudo por quê? Porque a preocupação dos deputados do governo era em relação aos vetos do Lula que seriam derrubados na noite de ontem. Resumo da história. O Lula ele não tem mais condição de aprovar nada em termos de pautas de costume. E o que ele tem conseguido aprovar resume-se a dois tipos de projetos ou pautas. Em relação à pauta econômica, primeiro, quando é aumento de imposto, exemplo, do DPVAT, ou quando é liberação de gasto público, exemplo, o arcabouço fiscal. Fora isso, Pitoli, é um governo que já está morto. Emílio, e essa tua percepção acontece a partir dos bastidores, é o que você vê, e não é o que a gente está vivendo aqui a 1.000 quilômetros de Brasília. É o Emílio dentro do Congresso, dentro da Câmara, percebendo, né, dentro do Senado as movimentações e trazendo essa informação para você. E Emílio, e não adianta então 5 bi de emenda, que não vai adiantar muito não, né? Pitoli, olha só, quando você tem que dar drogas para um drogado, chega um momento que você tem que aumentar as dosagens, porque senão o resultado não é o mesmo. E é a situação do governo em relação às emendas. Mesmo que eles aumentem as dosagens, eles não vão ter mais o mesmo efeito que tiveram no ano passado. Então a gente está falando de um governo, Pitoli, que está com 1 ano e meio de mandato e já está politicamente morto. Isso me lembra também o governo da Dilma II. Muitas semelhanças, eu vi matérias saindo na mídia já comentando semelhanças entre o Dilma II e o Lula III. Né? Então, ontem, Pitoli, eu saí muito satisfeito assim, com a percepção de uma esperança e também por ver, Pitoli, que nesse jogo não adianta a gente só ter um presidente da República, a gente tem que ter uma base. E hoje, a base que a gente tem no parlamento está segurando os malfeitos do governo Lula.